sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Diversamente, seu podcast sobre diversidade para todas as pessoas, todos os seres e todas as existências. Aqui nós queremos falar da diversidade dentro da diversidade. É sempre importante ressaltar que o nosso podcast ele conta com o apoio e parceria do programa Vai 2, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, e também conta com o apoio do coletivo Cine Mateus, nossos grandes parceiros nessa jornada. Convidamos você que nos escuta, outros coletivos, outras pessoas, organizações, a nos apoiar também. Uma informação importante a você que está nos acompanhando é que este podcast é mais uma das iniciativas que constam em nossa biblioteca digital, uma plataforma democrática que você pode encontrar conteúdos e obras produzidas por pessoas periféricas. E só uma informação, uma das nossas convidadas aqui tem obras disponíveis na nossa biblioteca, logo logo a gente fala sobre isso. Quem quiser acessar e fortalecer a biblioteca, é só ir na descrição do podcast ou na bio do nosso Instagram, @usinadosatos. E claro, ressaltar aqui também que o Diversamente também estará disponível em outras plataformas, como o canal do Cine Mateus no YouTube. Citei o @usinadosatos, cito também o Instagram do Cine Mateus, cinemateus.sp, que é o nosso grande parceiro que eu acabei de falar nessa caminhada. Bom, gente, hoje o tema é mercado de trabalho, né? A gente tem feito um esforço aqui no nosso podcast em se falar sobre a diversidade entre a diversidade, então a gente tocou em vários assuntos e várias trajetórias, né? A gente quer visibilizar corpos e pessoas que realmente vão contribuir muito para esse debate, para a gente, não digo responder perguntas, mas talvez fazer elaborar essas perguntas e realmente conseguir refletir sobre elas e promover urgentemente uma catarse coletiva para que realmente a gente consiga enfrentar questões muito estruturais na nossa sociedade. E, falando sobre o mercado de trabalho, ultimamente o conceito de ESG, ou ESG, que do inglês é Environmental, Social e Governance, traduzido para ambiental, social e governança, tem sido uma grande tendência e um posicionamento quase que imperativo que as empresas e organizações vêm adotando diante dos desafios da sociedade contemporânea. Ou seja, como as empresas têm compreendido a ideia da responsabilidade social e se preocupado com questões ambientais, sociais e de governança corporativa. A partir disso, que leituras que a gente pode fazer em relação à empregabilidade de pessoas que fazem parte de grupos minorizados? Como podemos pensar a identidade trabalhadora aliada a recortes de gênero, raça, classe, idade, entre tantos outros? E para fazer essa conversa super fácil, super tranquila, nós temos duas pessoas incríveis aqui que vão compartilhar um pouquinho das suas existências conosco. Eu estou aqui com a Tabata Ubalujá e com a Ana Carolina Oliveira. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. E antes de mais nada, eu vou pedir para a Ana falar um pouquinho quem é a Ana Carolina. Eu posso chamar de Carol, né? Pode. Então, pedir para a Carol falar quem é a Carol e para a gente aquecer um pouquinho, né? O que é diversidade, inclusão e equidade dentro do contexto profissional, tanto formal quanto informal. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Oi, Paulo. Oi, Tabata. Oi, pessoal. Bom, respondendo a primeira pergunta, que é Ana Carolina, eu posso falar que eu sou uma mulher cis, uma mulher negra, sou uma mulher baiana, nasci na Bahia, mas de coração eu sou paulista, praticamente desde ali dos 10, 11 anos eu moro aqui em São Paulo. Quando a gente fala de formação, eu sou psicóloga, tenho formação em gestão de recursos humanos também, e atualmente entrei em um novo desafio, que é cursar a minha pós no MBA em planejamento e gestão de carreiras, e também tenho a minha atuação como analista de atração e seleção em diversidade e inclusão. E, bom, o que eu posso falar sobre diversidade, inclusão e equidade? Eu acredito que é muito um movimento de você estar no contexto formal, olhar para a empresa, olhar para as pessoas que o cercam e ver pluralidades. E aí a gente fala de gênero, raça, visão de mundo, cultura, e você conseguir se perceber também ou gerar uma identificação. Quando a gente pensa em inclusão, é aquele momento em que você se sente acolhido na questão de ouvir suas ideias no ambiente corporativo, então você compartilhar uma ideia, se sentir pertencente àquele ambiente que você se encontra. E equidade, eu entendo, e eu acho interessante a gente pensar dessa forma, que é promover um espaço de igualitário, e aí desde do seu corpo, talvez físico, mas também do seu espaço ali enquanto você
se sinta desde o momento de uma oportunidade, seja uma promoção, quando a gente fala no recorte, por exemplo, de mulheres em posições de liderança, e poder se sentir pertencente também. E quando a gente pensa no contexto informal, eh, tem muito uma questão dessas pessoas que não encontram oportunidades nos ambientes formais e acabam migrando num impulso, muitas vezes, de sobrevivência. E aí eu faço um pequeno recorte como exemplo de pessoas pretas e também LGBTs que acabam optando, né, ali no movimento de sobrevivência para utilizar o mercado informal como uma forma de sobrevivência e às vezes acaba levando por um caminho também de empreender. É uma forma também que muitas vezes não deixa de ser de sobrevivência, mas com uma alternativa de fazer diferente, de tentar algo novo, que foge do formal, que acaba não tendo, às vezes, essa porta aberta para você estar ali, enfim, utilizando suas habilidades e competências. Acho que a gente pode pensar um pouco nesse sentido. Sensacional, muito obrigado, Carol. E estamos aqui com a Tabata, Tabata, e aí, né, o que eu falei logo no começo do nosso episódio, a Tabata tem uma obra na nossa biblioteca digital, se você puder falar um pouquinho disso também na sua apresentação, seria bem legal. Então, você pode contar um pouquinho pra gente quem é a Tabata? E a mesma pergunta para você. O que é diversidade, inclusão e equidade dentro do contexto profissional, tanto formal quanto informal? Bom, acho que primeiramente, né, pedir licença para chegar mais uma vez, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer à Usina dos Atos e ao pessoal do Cine Mateus, que são irmãos e irmãs, né, de uma longa caminhada. É sempre uma felicidade poder contribuir aqui, né, nos projetos. Eu acho que falar de mim, acho que assim, eh, usando, né, do que a colonialidade deixou como legado para gente, então vou me posicionar a partir disso, né? Sou uma pessoa, uma mulher preta, cis, periférica, estudante de teatro, faço parte de um coletivo há 16 anos e há 8 anos estou na gestão da Cooperativa de Artistas, que é um empreendimento que nasceu em Cidade Tiradentes, a partir da junção de jovens artistas, né, que estavam pensando, poxa, a gente não quer ir para o mercado de trabalho formal, né? Então, o que que a gente faz? A gente quer continuar viabilizando os nossos projetos, acreditando na arte como uma possibilidade de projeto de vida e de posicionamento político e de ético também, né? Então, a gente se juntou, um grupo de jovens se juntaram e a gente decidiu ali entender um pouquinho como que a gente se organizava coletivamente. E aí eu acho que tem um ponto que é muito importante da nossa trajetória, e eu sempre falo isso, é muito difícil eu conseguir falar de mim no singular, né? É muito difícil falar da Tabata sem falar das Filhas da Dita, sem falar da Cooperativa de Artistas, porque toda a minha trajetória, todo o rolê que eu faço é muito estando junta de outras pessoas e principalmente de outras mulheridades, né? De Cidade Tiradentes, assim. E eu acho que a gente tem uma lógica que tem a ver com fundamento de terreiro, que tem a ver com fundamento de um legado de pessoas africanas que vieram, né, para o Brasil forçosamente, e a gente é fruto de diversos processos que aconteceram. E dentro desse fundamento, acho que a questão da coletividade é um lugar muito importante e estratégico e que fez a gente estar aqui até hoje. E dentro da lógica de terreiro, por exemplo, a gente não consegue pensar a vida separada, né, do meio ambiente, a gente não consegue pensar as relações de gênero como elas estão estabelecidas, né? Então, muito comumente a gente tem lideranças que são de mulheridades dentro dos terreiros, e isso não é uma questão que deve ser poxa, a gente precisa fazer isso dentro dos terreiros. Não, isso já está posto, é um fundamento, né? Eu acho que hoje, quando a gente discute as questões de governança, de meio ambiente, de sustentabilidade, desenvolvimento e tudo mais, falo, nossa, agora as empresas estão olhando um pouquinho para isso, que é o fundamento
e é legado de um povo que historicamente foi marginalizado, né. Então eu vejo muito que o que a gente faz, há 16 anos é o que hoje é novidade ainda dentro das empresas, né, ainda é muito novo, assim, mas isso já acontece nesse lugar que se convencionou chamar Brasil, pelo menos há 522 anos, assim, acho que eu começo por aí. Viajei muito, Paulo, não. Começamos super bem. Eu vou pedir para você falar um pouquinho também da obra que conta a nossa biblioteca. Tá, é um livro de poesias chamado Travessia. Ele foi lançado no ano de 2021. São obras que falam de amor, porque eu acho que tem esse lugar também, né, de um posicionamento, meu e da Lua, que é a coautora do livro, que a gente não queria mais falar de racismo e nem de transfobia só, né, porque a gente é muito mais do que isso. Então, Travessia é essa obra que fala do nosso amor, que ainda também é uma coisa, inimaginável para muitas pessoas, né, na nossa sociedade. Como pode uma mulher preta com uma travesti? Como que é isso? Que é quase uma coisa alienígena ainda, né. E a obra traz, acho que materializa também a nossa forma de falar: "Sim, existimos, decidimos inclusive politicamente, eticamente, filosoficamente, economicamente, nos relacionarmos e colocarmos uma família a partir disso, né, e não a partir do que está aí como mais normativo." Sensacional, você acompanha, busca a nossa biblioteca que vai valer super a pena. Obrigado também, Tabata, obrigado, Carol, pela apresentação inicial, um aquecimento, né? Mas eu vou, né, enfim, a gente vai começar nosso papo agora, eu acho que é um bom rastro para a gente começar. Eu vou trazer aqui para vocês uma citação para a gente refletir sobre ela junto. Todo mundo ganha quando o assunto é diversidade. Se a gente somar todos os benefícios, como mais criatividade, produtividade, inovação, mais decisão de compra por parte do consumidor, tudo se reverte no fim em mais lucro. Mas não é apenas dinheiro, o dinheiro faz parte, mas não é só isso. A inclusão gera valor, a inclusão gera valor. Na medida em que uma empresa se posiciona, ela passa a ser um agente de transformação da sociedade. Ela pode ajudar a reverter as desigualdades do mundo ao contratar pessoas negras, ao promover rodas de conversa sobre LGBTfobias, por exemplo, e ela passa a propagar uma mudança na sociedade. Quem falou isso foi a Gabriela Augusto, uma influencer super famosa, 29 anos, advogada, mulher transgênero, diretora e fundadora da Transcendemos, responsável hoje por programas de inclusão em mais de 100 empresas. Eu acho que é um ponto de partida interessante de refletir sobre essa fala. Quem poderia começar a refletir isso? Bom, vou falar um pouquinho da cooperativa então, que eu acho que é uma experiência muito micro, né, dentro de um contexto mais global, assim, as grandes empresas e tal, mas, acho que a gente tem tentado no nosso dia a dia justamente colocar isso em prática. Então a cooperativa hoje é uma cooperativa, a gente diz que é uma cooperativa diversa, justamente porque, a nossa presidenta é uma mulher, a nossa vice-presidenta é uma travesti, a gente tem mulheres negras, indígenas, afro-indígenas, indígenas afro, eh, pessoas LGBTs, né, então a gente busca, busca fazer com que as nossas produções, os nossos trabalhos reflitam essa realidade que a gente vê no próprio bairro, né. A gente não inventou, é uma coisa que a gente não leu no livro e falou: "Ai, agora vamos fazer assim." Acho que tem todo uma vivência, né, e tem uma valorização do que a gente é, né. Então a cooperativa ela busca exatamente refletir isso e é incrível mesmo, assim, porque a gente se fortaleceu muito mais, quando a gente passou a entender que a nossa força justamente era sermos diferentes, era a gente poder pensar diferente, trazer tudo isso para o grande coletivo e olhar para essas diferenças, pensar os projetos a partir dessas diferenças. E também acho que tem uma coisa, importante, assim, porque durante muitos anos a gente ouviu muito esse discurso da igualdade, né, e a gente acreditou muito nele, mas ele é uma cilada, né, porque a partir do momento que a gente, de fato, convive, abre espaço para pessoas que são diferentes,
A gente vai ter que ter medidas diferentes para que todas aquelas pessoas possam fazer parte daquele ambiente. Então, a igualdade, ela é falha, porque o que um homem cisgênero, solteiro, precisa é muito diferente do que uma mulher cis mãe preta, por exemplo. A gente não pode promover as mesmas ações para essas pessoas, porque senão elas não vão conseguir estar. E geralmente a gente sabe quem é que não vai estar, quem é que vai abrir mão, né? Quem é que vai ter que se virar em mil, fazer milhares de coisas para conseguir estar. Então, acho que faz muito sentido esse lugar da diversidade enquanto potência, e a gente conseguir perceber também que para que as pessoas estejam, talvez a gente vai ter que ter ações diferentes que vão beneficiar diferentemente cada pessoa, cada indivíduo, cada história, para que essa história possa fazer parte daquilo, né? Sim. Não, eu acho super interessante. Eu acho que isso traz muito ganho de vivência. E antes de passar para a Carol, para ouvir a reflexão dela, é legal a gente também, enfim, destacar que muitas vezes a gente escuta a expressão de que nós conseguimos trabalhar juntos apesar de sermos diferentes, mas nunca, graças à diferença, isso garantir realmente uma qualidade de trabalho, né? Às vezes vem esse apesar da diferença como se fosse realmente uma coisa negativa, as pessoas virem de pontos de partida diferentes e nós estamos superando isso para conseguir colaborar, criar alguma coisa, né? Sendo que na verdade não. Graças né, ao fato da gente vir de lugares diversos que a gente consegue fazer essa construção coletiva e de mais qualidade. Carol, por favor. Gostei muito dessa fala, Tabata. E quando eu trago ela para uma realidade um pouco mais corporativa, pensando na minha trajetória, eu acho que é interessante pensarmos que quando uma pessoa ela não tem contato, por exemplo, com pessoas diversas e faz aquela imersão, e aí chegam os times, chegam pessoas diferentes, e começa a você também se abrir a essa nova pessoa. Então, uma recepção no sentido de deixa eu escutar a trajetória dessa pessoa, o que ela tem para me agregar. E ouço muito assim, frases, nossa, nunca pensei nisso. Uau, realmente isso é um ponto. Nossa, e se a gente pensar a partir disso? E é quando as pessoas se permitem, quando ela não está em contato com aquela realidade, quando ela não pertence àquele recorte, de que talvez tenha uma potência naquele momento. Então, seja numa estratégia de negócio, que pode ser implementado, seja no ambiente corporativo, falando de estrutura, algo que faria super sentido para aquela pessoa, e aí conversa um pouco quando a gente pensa em equidade para aquela pessoa. Então, talvez um corrimão, pensando numa pessoa com deficiência, não faça diferença para mim. Talvez uma rampa não faça diferença na minha realidade, mas o do outro faz. Talvez uma questão, se eu sou uma mãe atípica, por exemplo, eu tenho uma necessidade de estar indo numa consulta num horário que não, talvez converse ali com o meu horário de trabalho. Então, se eu estou num ambiente corporativo que me permita, por exemplo, ir até consultas com o meu filho, ou minha filha, enfim, já é uma forma de equidade você entender a realidade daquela pessoa e como eu posso ser proativo e como eu posso ser uma pessoa que colabore respeitando, sem ferir a integridade do outro. Então, é muito nesse sentido quando a gente pensa quando eu penso em diversidade e no ambiente corporativo, as pessoas se abrirem a entender a realidade do outro e o quanto eu posso ser colaborativo ou também respeitar. Até aqui eu consigo, daqui eu não consigo, eu abro espaço para que o outro venha colaborar. Eu acredito que é nesse sentido também. Não, inclusive essa sua fala, Carol, ela é muito boa porque também faz com que a gente reflita da necessidade de descentralizar o ponto de vista do mercado de trabalho, porque quando a gente olha historicamente, é um mercado que ele foi pensado para o homem branco, Sim. né? Então é sempre esse ponto de vista, são essas as necessidades que sempre são colocadas em perspectiva, né? Quando a gente olha a maneira pela qual é estruturado, né? Então não imagina que realmente você tem necessidade de uma consulta médica, se você for mãe, tem toda uma questão que não imagina você tendo filhos, como é que você vai ter que lidar com enfim, toda uma estrutura diferente, né? Então acho que é legal a gente pensar nessa provocação de descentralizar o ponto de vista das pessoas que trabalham, né? Vamos falar um pouquinho do acesso que as pessoas podem fazer ao mercado de trabalho. Quando a gente olha para as pessoas que fazem parte de grupos minorizados, subrepresentados, a gente tem uma questão importante aí, uma reflexão, né, trazendo um pouquinho o que a gente estava conversando, de como é que a gente consegue pensar o acesso e a permanência dessas pessoas em espaço de trabalho.
é só você ter vaga destinada para essas pessoas ou tem algo mais importante para você garantir, né? Essa pergunta é muito no sentido de que, pô, é só realmente uma redação de uma vaga no GUP, no LinkedIn e tudo mais. É só uma questão formal, ou a partir do momento que essa pessoa se submete ao processo seletivo e ela passa, é, outras coisas devem ser garantidas para que ela realmente consiga ter um bom desempenho. Você pode começar? Claro. Bom, você falou da GUP, eu vou começar ao contrário. Sério. Acredito que é um processo da empresa olhar para dentro de casa, vou usar essa expressão. E quando olhar para dentro de casa, no sentido de fazer um diagnóstico de qual o momento atual. Então, deixa eu ver como que tá aqui as políticas, como que tá os processos, qual a demografia hoje da minha empresa. E aí, pensando nesse sentido de pessoas diversas, entender os cenários de quem ocupa os lugares, desde de posições mais operárias até posições de liderança. Acho que é um primeiro momento, assim. No segundo momento, é o momento da liderança fazer parte. Quando eu penso nesse sentido, eu trago a informação do letramento. E aí pode ser um letramento voltado para o racial, para as pautas LGBTs, realmente para os grupos minorizados, porque a partir daí a liderança ela tem que fazer parte desse momento, porque é o efeito cascata, para que você consiga, nesse processo de letramento, fazer com que a pessoa que estiver ocupando esse cargo ela possa disseminar essa informação para os times. E aí existem mecanismos, trilhas de aprendizagem, educação corporativa, que isso a gente pode entender como um momento dos colaboradores, que também vai impactar na cultura da empresa. E a área de people ou a área de RH, depende da nomenclatura que é utilizada, é um parceiro muito importante nesse momento, além da comunicação interna. Porque são eles que vão propagar uma forma mais inclusiva de você se referir às pessoas colaboradoras que fazem parte desse time. E aí pode ser uma empresa pequena, enfim, com poucos colaboradores, ou grandes empresas, e que depois serão disseminados da porta para fora, vamos chamar assim. E aí chega um momento que você comentou sobre as vagas afirmativas. Nesse momento que a vaga afirmativa ela é publicada, é um momento que a pessoa que estiver ali olhando, ela vai entender essa nomenclatura que é utilizada, é uma nomenclatura que me inclui, que não fere a minha existência. Então, às vezes, a empresa ela pode vir com uma fala de somos inclusivos, temos práticas, olhamos para a diversidade e inclusão, para pessoas diversas, e às vezes a publicação da sua vaga não é uma publicação inclusiva, não é uma publicação que gera sensação talvez de inclusão, de pertencimento, no sentido de, opa, acho que eu posso fazer parte desse processo, ou, de repente, acho que faz sentido eu me candidatar. Então, isso acaba sendo dar um passo atrás para que aquela pessoa que talvez tem as competências necessárias para a oportunidade, de fato queira se inscrever. Então, esse primeiro momento de fazer o olhar para dentro de casa, para que essas pessoas, para você entender o que pode ser feito. E sim, nas vagas afirmativas é uma forma de você conseguir atrair esse público, mas se não fizer esse dever de casa, vamos chamar assim, acredito que não seja tão efetivo. E quando a gente pensa no outro fator, ficou uma palavra ecoou muito no meu pensando, refletindo sobre isso, que é a sensação da segurança de existir. Então, não adianta a empresa ter essa fala, de repente tem os processos, mas enquanto essa pessoa diversa, ela habita naquele ambiente, ela não consegue se sentir segura dentro da própria existência. E isso a gente pode falar do corpo ou da parte psicológica também. E eu acho importante frisar que não é uma coisa estática. É uma questão de continuidade. Então, a cultura, enquanto sociedade muda, os valores são impactados. Então, é um processo que a empresa, opa, hoje eu fiz, segui o checklist que a Ana comentou no podcast, mas é uma questão contínua. Então, ótimo se hoje você já tem uma prática, que tem a prática diversa, que tem esse olhar para as vagas, para a comunicação, para os processos, para a política. Não pare, continue, se renove, procure se atualizar, consumir conteúdos, para que você continue assegurando para que essas pessoas que fazem parte da sua empresa hoje, essa pessoa colaboradora, ela consiga querer fazer parte, se sentir pertencente e contribuir dentro da realidade dela. Eu acho que acredito que a gente possa pensar um pouco nesse sentido também. Antes de passar para a Tabata, acho que só destacar duas palavras que você falou, que é o respeito. Eu acho que todos esses processos garantem respeito e segurança emocional. Acho que isso é muito importante para que as pessoas realmente elas se sintam à vontade nesse lugar de trabalho, né? E aí uma coisa que veio agora, não sei se é muita viagem da minha parte, eu até citei isso no episódio passado que a gente gravou sobre direitos humanos. Esses dias eu vi acho que foi no LinkedIn, esses dias não, já tem alguns meses, acho que uns 3, 4 meses,
uma publicação que ecoou por muito tempo, que foi cravando que o terceiro setor era racista, né? Porque acho que é muito importante fazer Quando a gente está fazendo esse diálogo, a gente está olhando muito ainda pro trabalho formal, corporativo, né? Mas quando a gente olha pro informal, e até, né, pegando cooperativas, pegando ONGs também, às vezes existe digamos assim, parece que é óbvio, sendo que não é. Não. Né? As pessoas realmente que estão no terceiro setor, não é porque só estão no terceiro setor, mas tem uma carteirinha de que tem todo o letramento possível e passa por cima, né, das existências, passa por cima, enfim, você encontra muitas situações de abuso, situações de desrespeito, né, e quase tem meio que uma carteirinha de que, eu estou lidando com minorias, logo eu tenho toda a habilitação do mundo, tenho propriedade para poder lidar com isso, mas também precisa ter esse olhar de cuidado, de respeito e de segurança emocional quando a gente olha para o mercado informal, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente olha para a economia criativa, né? Quando a gente olha para isso que é um campo que é muito vasto e a gente tem esse rastro quando a gente olha para as companhias, quando a gente olha, né? Então, enfim, deixa para você. Obrigada! E antes de você falar, né, fiquem à vontade, nossa mesa aqui tem chocolatinhos, tem queijinhos, polvilhozinho, realmente é para que a gente se sinta como se fosse um final de tarde tomando um cafezinho, então... Não, eu ouvindo aqui a Carol, né, estava pensando isso a partir da minha realidade, né, que é bastante esse lugar que o Paulo traz, né, do terceiro setor, das ONGs, da própria cooperativa, dos grupos de teatro, dos grupos de arte e cultura, né? Eu acho que tem mesmo essa ilusão de que, porque estamos no terceiro setor ou porque, enfim, somos um grupo de esquerda, não somos racistas, não somos transfóbicos, não excluímos, né? E eu tenho reparado, assim, nesses anos, o quanto essa norma, né? Porque a gente tá numa sociedade que é um montão de coisas, né? Que é racista, que é transfóbica, que é PCD-fóbica, capacitista, né? E eu vejo essa realidade refletida mesmo no dia a dia das organizações do terceiro setor, assim, né? Das cooperativas, então, eu fico chocada. Às vezes eu olho e falo, gente, como assim? Peraí, gente, eu tava muito Alice no rolê, assim, achando que cooperativa ia, sabe, tipo, resolver o problema da exploração do trabalho, quando na realidade o sistema tá aí para cooptar, né, os movimentos, para cooptar as tentativas de se fazer diferente dentro desse sistema, né? Então, acho que precisa, do lado de cá, né, do lado da gente que está fora das empresas, fora do ambiente corporativo, a gente também precisa olhar para dentro. A gente também precisa fazer esse movimento, sabe? Eu olho para os grupos de teatro da cidade de São Paulo e os grupos estão falando sobre racismo, sobre antirracismo, anti-LGBTfobia, aí você olha para o elenco e todo mundo é branco, cisgênero, heterossexual. Eu falei, uau, peraí, eu não estou conseguindo entender como é que até hoje é tão comum, né? E eu fico muito abismada porque, em tese, no mundo das artes, a gente deveria estar à frente do rolê, não é verdade? Pô, é isso que eu espero das pessoas artistas, que estejam de fato questionando. Mas muitas vezes as pessoas estão questionando, mas a prática é muito difícil, né? Porque tem a ver com você abrir espaço para uma pessoa que você às vezes nunca nem interagiu na tua vida, sabe? Você nem sabe. Assim, às vezes é você abrir espaço para aquela pessoa que no teu imaginário sempre te serviu. Sempre foi a moça que foi lá na tua casa limpar, aquela moça que cuidou de você quando você era criança, que você ama de paixão. Ela é a tua mãe. Só que você não consegue imaginar ela num outro espaço, que seja talvez te dirigindo. Talvez coordenando o teu projeto, né? É muito difícil isso. Eu fico abismada de perceber o quanto realmente, assim, no terceiro setor e no mundo das artes, isso ainda está tá muito naturalizado, gente. A gente vai ver, assim, produções
maravilhosas, mas que, sei lá, só o elenco possui uma dissidência. Por trás, né, a direção, a produção, a captação, todo o restante da equipe é a mesma normatividade de sempre. E geralmente vão ser as pessoas que vão receber o reconhecimento, né? A minha companheira fala muito disso, assim, do quanto os homens cis que historicamente fizeram transfake ganharam Oscar, né? Quanto isso e isso não está distante da gente. Acho que é uma oportunidade para nós pensarmos sobre isso. A gente precisa se comprometer de verdade. E, às vezes, se comprometer significa sair do lugar de protagonismo, sabe? Porque é isso, os homens brancos, cis, acham que naturalmente eles devem falar sobre tudo, aparecer nos espaços e comandar as coisas. E eles nem são tão capazes. É verdade, nem são assim, sabe? Tipo, eles não estão pensando tudo isso, sabe? Que a Carol traz, assim. Então, assim, existem mesmo outras pessoas que estão muito mais qualificadas, justamente por estarem excluídas, a gente teve que fazer um corre, sabe? Correr atrás, estudar pra caramba, ler, praticar, pensar como coloca aqui no dia a dia, que essa galera tá num lugar de conforto, né? Eu acho que também, assim, se por um lado nós, grupos historicamente minorizados, a gente se sente muitas vezes incapaz de ocupar alguns espaços, a gente precisa inverter a ordem, porque essa galera que sempre ocupou também não teve possibilidade de se ampliar em outros aspectos onde nós somos especialistas. E aí o negócio precisa estar mais equilibrado nesse lugar. Você quer comentar alguma coisa disso? Que eu ia até pegar uma coisa que você falou e juntando com o que a Tabata disse, que é a questão também do erro, né? Porque, assim, a segurança emocional que a Carol trouxe, ela é muito importante para que também essas pessoas que fazem parte de grupos minorizados, quando elas entram em processo de trabalho, elas também tenham a chance de errar e isso ser muito bem acolhido. Porque quando uma pessoa branca erra, a tolerância com ela é muito maior, né? Então, garantir também a segurança emocional é nesse sentido e de você realmente proporcionar a essa pessoa, ela tem a chance de errar e ela tem a chance, né, de entender processos avaliativos, digamos assim, como um meio e não como um fim. Ela não pode ser punida por um eventual erro que pode acontecer, Sim. né? Você quer... Eu acredito que quando você fala de segurança psicológica, é muito nesse lugar. Porque constantemente os grupos minorizados ouvem muito não. Não, você não pode, não, não cabe, não, não é assim. E, na verdade, muitas vezes são as pessoas que realmente sabem, que têm lugar de fala, que vivencia na prática, não é nos livros que você comentou no início falando. Então, quando a gente fala do ambiente corporativo, digamos assim, trazendo a fala para esse ambiente, é fornecer segurança para que as pessoas se sintam confortáveis. Tudo bem, consegui passar no processo, fui integrada. Mas será que eu posso errar? Será que talvez a pessoa não tenha a expertise necessária, por exemplo, no Excel? Vou dar um exemplo. Será que eu posso errar nessa planilha? Quem eu vou falar? E aí vem esse processo que eu comentei na liderança, para que a pessoa sinta vontade. Olha, não tenho, estou aqui aprendendo, o que eu posso fazer para me desenvolver? Porque muitas pessoas dos grupos minorizados, eu sinto essa fala de eu quero, eu tento, eu posso, onde eu posso fazer? O que eu preciso melhorar? E falta espaços para acolher. Tudo bem, até aqui eu sei. E vem muito nesse encontro que você falou de, às vezes, não tem esse espaço para essa pessoa errar. E aí acaba retraindo uma oportunidade e a pessoa se vê naquele lugar. E eu acredito que é um pouco nesse sentido também. Bom, falar um pouquinho sobre educação, capacitação, educação, né, que são as ferramentas para a gente realmente conseguir fazer bom trabalho, né? Como que a capacitação e a educação elas podem desempenhar um papel importante na empregabilidade desses grupos, né? Que iniciativas, projetos ou programas podem ajudar pessoas de grupos minorizados a alcançar oportunidades de emprego? E qual a responsabilidade que as organizações, sejam empresas, ONGs, enfim, ou qualquer outra agente com poder de contratação pode ter nessa capacitação, né? Acho que é muito entender realmente caminhos, processos educativos que podem realmente ajudar as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho. Você pode começar, Tabata, por favor? Posso, estou aqui pensando, né? Acho que mais formalmente falando, assim, acho que a primeira coisa é a gente entender que nós somos diversas e que a gente precisa ter a oportunidade de também
experimentar coisas, né? Vivenciar, sabe? Realmente, acho que às vezes muito cedo, né? Já a sociedade já exige de algumas corporalidades ali uma responsabilidade de ter que, né, tipo, garantir o sustento da casa, ajudar de alguma forma e tal. E às vezes você acaba indo numa levada, assim, né? Quase que, nossa, quando eu percebi, eu já estava aqui e é isso, né? Acho que tem hoje alguns espaços que são muito importantes, assim, cursinho pré-vestibular, né? Tem o movimento dos cursinhos populares, que é muito importante para garantir que uma galera outra, assim, ocupe as universidades, consiga as bolsas integrais, consiga estudar. Eh, Acho que os movimentos também, né? Todos os movimentos que vêm aí das lutas sociais históricas são espaços super importantes de fortalecimento. Acho que muita gente se descobriu também, né? Liderança, ativista a partir desses lugares. Acho que, embora eu faça toda uma crítica às coletividades, mas as coletividades são importantes, né? Esses espaços também onde às vezes você vai chegar, você nem sabe direito o que que você quer, o que que você é, e ali com aquelas pessoas você começa a se desenvolver também, né? Acho que esses são lugares que, para além, né, da educação formal, porque eu acho que a escola, ela tem um papel muito importante. Eu acredito muito na educação pública. Porém, também a gente tem aí, historicamente, os dados comprovando para a gente que algumas pessoas vão ser expulsas desse ambiente. Não vão conseguir terminar, não vão conseguir, né? Então, como que a escola... Eu acho que a escola precisa, talvez, passar por um processo de deseducação. Acho que a gente fala muito de educação. Eu penso sempre, como que a gente se deseduca de algumas coisas, sabe? Acho que seria bom a gente desaprender, assim. Desaprender que rosa é de menina, azul é de menino. Tem umas coisas que a gente precisa desaprender. A gente precisa desaprender que todo mundo tem que tirar 10 na prova, sabe? A gente precisa desaprender que todo mundo tem que ser igual, né? Tem que falar do mesmo jeito, tem que pensar da mesma forma, tem que se expressar da mesma maneira. Então, acho que a escola precisa desaprender muitas coisas para, ao longo do tempo, ir conseguindo agregar mais gente, porque ainda tem muita gente que é expulsa desse processo. E aí, sendo expulsa, como é que entra no mercado formal? Né? Quais são os lugares que acolhem essas pessoas, né? E aí estou falando de gente preta, gente trans, mulheres trans pretas. A gente está apresentando um espetáculo agora, que a direção é da Lua, né? E aí a gente pergunta, assim, para as crianças, e a gente está apresentando para crianças, a gente pergunta para as crianças, né, e para os jovens que assistem, assim, você já teve uma professora travesti? Né? Ninguém teve, né, uma professora travesti, preta ainda. Então, assim, a gente ainda precisa fazer um grande rolê aí para que a travesti preta esteja como professora na sala de aula, esteja como liderança dentro de uma empresa, esteja como empreendedora, para a gente naturalizar. A gente precisa desaprender que as travestis estão na prostituição, para que a sociedade abra espaço para que elas possam estar em outros lugares. Eu acho que quando a sociedade garantir os direitos das mulheres e homens trans pretos, resolveu, vai chegar em mim, vai chegar em todas as pessoas que estão aqui, vão chegar nas pessoas brancas também, né? Viajei, já fui daqui para... Mas eu acho que é um pouco isso, assim, né? A escola é super importante e esses outros ambientes que vão também, de alguma forma, acolhendo essas dissidências, né? Sim. Você, Carol, por favor. Ótimo. Tá, mas eu amei a sua fala, porque quando você comenta, já é colocado na pressão de que você tem que ajudar em casa, de que você tem que manter em casa. Eu estava conversando com um amigo recentemente, a minha recém-descoberta pela atuação. Eu comentando com ele, ele tá estudando teatro e tudo mais. Eu vou visitar a sua escola, né? Tenho interesse. Eu falei, agora, né? 26 anos, é um desejo que eu já tinha na infância, eu já gostava.
Mas agora que eu tô me permitindo vivenciar e ele, eu super te entendo, porque nós, pessoas pretas, ele mandou mensagem mais ou menos assim, precisamos muitas vezes garantir a sobrevivência, garantir um local para depois respirar e realizar sonhos. E isso me tocou muito quando você falou nesse momento. E aí eu revisitei a minha história. Bom, saí do ensino médio, fui para graduação, depois graduação, enfim, processos seletivos, empresas e tudo mais, num lugar de que às vezes não é permitido sonhar, nos ver em outros espaços. E aí conversa muito nessa relação, no sentido de experienciar através de um coletivo, de uma oportunidade de teatro na escola, de cantar uma música. Quantas pessoas pretas você conhece e fala, eu tenho um desejo de cantar, eu quero ser cantora, quero ser cantor, eu quero atuar. Ah, não, você vai terminar a escola, você vai procurar um estágio, um jovem aprendiz, temos que pensar no seu cursinho vestibular. Não que a educação, porque querendo ou não, é uma das oportunidades e uma forma de você conseguir mudar a sua realidade enquanto indivíduo e, consequentemente, a moradia, a qualidade de vida de seus familiares, que a gente sabe que é uma oportunidade, mas ampliar o leque. Eu acho que as pessoas que são do grupos de minorizados, o leque às vezes parece que está fechado. E aí você acaba ficando ali com a limitação do que eu posso ou não fazer e do que é permitido para mim vivenciar e acaba morrendo sonhos, outras oportunidades, outros lugares. E aí, da forma que a construção social está, reforça que outros corpos que não é o seu vai estar em posições de poder e acaba não vivendo outro, não vendo essas pessoas diversas em outro lugar. Quando você traz essa vivência, uma professora travesti, quantas? Eu fiquei revisitando aqui na minha história. Até pessoas negras também. Quantos professores negros eu tive? E vai muito de encontro nesse momento. E falando um pouco da parte que meios, enfim, assim, dentro da vivência do que eu conheço, e até para deixar para que as pessoas procurem isso também. Tem formações gratuitas também, enfim, sites e links à comunidade quando você fala da escola. E também instituições de ensino superior costumam colocar em murais oportunidades de estágios, enfim, de desenvolvimento, capacitação, que é um pouco do que eu comentei também. E as empresas, como ser parceiros e parceiras nesse momento? Através de um banco de talentos, programas de vagas afirmativas também. Recentemente eu vi uma matéria de um banco que ele tem fomentado bolsas de estudos para mulheres negras. É uma forma de ter uma iniciativa, de realmente a empresa, falando assim no sentido corporativo também, ser parceira, estar mais próximo, esteja mais próximo da sua comunidade. Então, tem esse olhar. Hoje eu estou em que região? Talvez quantas instituições de ensino tem aqui? Como que eu posso tornar? Dentro das empresas, tem pessoas que querem atuar de forma voluntária. Então, às vezes, é um profissional que pode prestar uma mentoria, que pode falando um pouquinho da área de TI. Quantas mulheres ou pessoas LGBTs tem na área de TI, que é uma área que cresce muito no mercado hoje em dia. E fazer esse movimento de estar mais próximo da comunidade. Abrir a empresa para ter uma discussão, levar a pauta, levar representatividade, no sentido de trouxe uma pessoa que é da empresa X para palestrar, ele é líder, e é uma pessoa diversa, levar na escola, porque a referência a gente sabe o quanto é importante. E também iniciar, principalmente quando você fala de coletivo, desses espaços de educação, que serão os futuros adultos, as pessoas adultas do futuro. E para ela fazer essa construção, ela precisa ter referência, ver que ela é capaz, de que eu posso estar, de que eu posso ter acesso a isso, vendo outros corpos ocuparem aquele lugar. Acredito que é um pouco nesse sentido. Acho, só uma coisa que eu fiquei agora reverberando aqui também, você falando, acho que tem um lugar muito importante, eu acho, tá? Aí se eu estiver viajando, você me corrige. Para as empresas, que é levar a sério os dados sobre as pessoas que fazem parte da sua empresa. Então, às vezes eu vejo, assim, empresas que, tipo, pela sua fonte ali, né, o que ela promove na sociedade, tem uma grande parte de uma galera preta que trabalha, que presta serviço para a empresa e tal, e, tipo, a empresa não olha para isso como uma fonte de como, então, eu posso me comprometer com uma luta, seja ela antirracista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista, anti qualquer coisa, a partir das pessoas colaboradoras da minha empresa. De onde elas vêm, né? De que bairro que elas vêm, onde elas moram, qual é a cor delas, qual é a idade delas. Porque para elas estarem aqui, elas têm filhos,
ou elas têm pessoas mais velhas que dependem delas. Eu acho que esse compromisso das empresas com os dados, né? A gente fala que os dados são muito importantes para as políticas públicas, são muito importantes. Eu acho que as empresas precisam olhar também com mais compromisso para esses dados, porque a partir daí você vai ter eu acho que a empresa vai conseguir pensar uma atuação mais certeira, né? Pô, a gente trabalha aqui com 80% de uma galera preta que presta serviço para gente que está no extremo da Zona Sul. Pô, então vamos apoiar projetos lá no extremo da Zona Sul, né? Quais são as lideranças que estão lá? Quem é que a gente pode trazer para dentro, saca? Um pouco essa movimentação, sair da casquinha ali, né? Da sua bolha, né? Fazer essa aproximação com a comunidade mesmo que o cerca e os próprios colaboradores que fazem parte do ecossistema. Concordo também com sua fala. E eu acho que a fala de vocês duas me sinaliza também uma possibilidade, acho que muito real mesmo, que pode ser realizado, que é entender a escola como um palco de intervenção, né? Porque a gente fala, né, muito de diversidade, equidade, inclusão, e até a Ana pode me corrigir agora, tem um outro termo que está aparecendo que é o pertencimento, né? Então, acho que fomentar ações dessa natureza ajuda a você ter mais engajamento e mais pertencimento para que as pessoas se percebam também nesse espaço, elas se reconheçam e reconheçam também essas iniciativas como algo que está colaborando e fortalecendo com a capacitação não só delas, mas do entorno. As pessoas estão enxergando no horizonte, que ações dessa natureza estão visando visibilizar problemas e enfrentá-los coletivamente, né? Então, me veio isso, a escola como um palco, né, de intervenção. Porque muitas vezes quando a gente fala de projetos educacionais, né, existe um esforço muito grande do coordenador pedagógico, do corpo de professores, de tentar criar iniciativas e projetos para toda a comunidade, envolver todo mundo, mas é um esforço muito grande para que, por exemplo, quando você vai fazer essa iniciativa, você vai atrás de empresas, vai atrás de pessoas que estão dentro daquela comunidade do entorno para colaborar com aquele projeto. Seria muito interessante se fosse um movimento inverso. De fato, as empresas, as universidades irem até a escola, né, procurar a escola para poder sugerir ações, sabe? É um movimento que eu acho que seria muito importante, acho que demonstraria muita maturidade da sociedade. Ainda falando sobre educação, acho que esse vai ser o ponto mais polêmico aqui, mas acho que é importante. Não sei se teremos respostas para isso. Mas eu acho que... Mas eu acho que é importante para a gente pensar um pouco disso, né? O Brasil é um país que ele se fundou na violência, né? Então, trabalho compulsório de povos originários e de povos advindos do continente africano, né? De pessoas que foram sequestradas de lá. Quando a gente coloca nesses termos mais atuais, essas palavras atuais, parece mais chocante, mas é exatamente o que aconteceu, né? Então, acho que é importante falar isso porque a historiografia, ela dá um tom muito harmônico, né, a todo o processo de escravização, né? A própria terminologia, né? Hoje a gente fala mais de escravização em pessoas escravizadas, né? A gente fala, por exemplo, grupos minorizados. Quando a gente usa o minoritários e pessoas escravas, dá a entender que existe uma identidade, que como elas já tivessem nascido assim, e não que foi um processo que tornou elas dessa forma. E muitas vezes, né, isso que eu acabei de falar não é percebido pela grossa sociedade, né? Quando a gente fala da importância de ações afirmativas, como, por exemplo, as cotas raciais em universidades e cursos públicos, né? A gente tem que exaltar muito esse processo porque eu acho que ele puxou uma demanda muito grande, né? Ainda não é suficiente, mas puxou uma demanda muito grande. E se eu acho que hoje você tem empresas, organizações que dão destaque para processos seletivos dessa natureza, eu acho que se deve a esse processo, que não é um processo que a gente também pode atribuir apenas ao governo e ao Estado, né? Foram movimentos sociais que lutaram para que tivessem isso garantido, né? Então é importante destacar isso, porque muitas vezes a gente elege a política institucional, né, como se fosse um processo muito autônomo, né? A gente delegou a representantes isso, mas não. A sociedade, ela faz pressão no governo, no Estado, digamos assim, para que essas políticas passem a ser adotadas. E esse entendimento pode ser visto em processos seletivos, que a gente acabou de falar, né? E que tem a intenção de reparar um pouco, na verdade, daquilo que aconteceu em séculos no Brasil. Que até a Tabata falou, 15 e 22 anos, né? De falta de liberdade e de desigualdade. Ainda assim, existe o pensamento de que quando você tem uma vaga diversa ou uma ação afirmativa, isso mais segrega do que inclui, né? As pessoas, elas
destacam isso, e geralmente quem destaca isso são pessoas que não fazem parte em grupos minorizados ou detêm muitos privilégios, curiosamente. E aí é a pergunta de $1 milhão, gente. Como podemos pensar em letramento e sensibilização para que a sociedade veja isso como uma necessidade? Porque não vou passar pano, não é isso. Mas você até entende o estranhamento quando a gente olha lá para 2003, quando a gente olha para o começo, né, de quando se instituiu políticas de cotas, por exemplo, observando as universidades. Mas 20 anos depois, 2023, como que a gente consegue realmente pensar um processo de sensibilização que demonstre essa necessidade e a gente consiga realmente causar essa transformação? Você pode começar, Carol, por gentileza? A pergunta de $1 milhão veio para mim. Bom, essa pergunta, ela deixou a minha mente fervilhando, no sentido de tentar procurar uma resposta concreta que eu pudesse trazer hoje no nosso encontro. E um ponto interessante que você trouxe aí, como curiosamente, é esse lugar de quem são essas pessoas que são contra, que não entendem a importância. Será que realmente não querem entender? O quão confortável é estar contra, digamos, as cotas? Então, quando a gente proporciona ambientes como esses de diálogos, e aí a gente pode ampliar para um debate, seja na política, seja em outros espaços, talvez escolas, e ambientes nesse sentido, é muito um lugar de que essas pessoas que têm esse pensamento se sentem confortáveis, as favorece de alguma forma, seja ela qual for. Porque se ela olha um pouco mais para as pessoas que a cercam, e aí até no exercício de quem são as pessoas que estão ao meu lado, não são pessoas diversas, são pessoas que são homogêneas, deixa eu entender. Ela vai entender um pouco mais, talvez se ela tiver um contato com uma pessoa que foi beneficiária de uma bolsa ProUni, e hoje ela consegue estar alocada, seja numa empresa ou trabalhando com projetos sociais, porque ela teve a oportunidade de cursar pelas cotas, ela foi em algum momento beneficiária. E entendeu qual impacto positivo aquilo proporcionou, e foi uma mudança de vida. Então, eu acredito que a gente não vai chegar a uma conclusão, pelo menos não da minha parte hoje, mas de refletir o quão confortável talvez você ou as pessoas que você escuta se sente nesse lugar de ser contra algo que já provou com dados, e a gente pode trazer vários dados aqui em outro momento, do impacto de mudança de vida para um sentido positivo. Então, a gente falar de sensibilização é continuar promovendo espaços de diálogos, trazendo casos reais, mas também de olhar para esse sentido de que existem pessoas que ainda são favorecidas em serem contras, em defender e não entender, não querer entender, um momento de não querer entender. Eu acho que eu deixo um pouco essa crítica no sentido, uma reflexão, no sentido de que ainda existem pessoas que se beneficiam desse lugar e seguirão pessoas que também vão ser beneficiadas dessa oportunidade das cotas. Eu não tenho uma conclusão exata para essa resposta. Gente, para de reclamar, entendeu? Para de encher o saco, sabe? Tipo, é isso, assim, para de se fingir de preto, de pardo. Só parem, sabe? Para de se fingir de LGBT. Tem muita. E pode ver, é sempre aquela pessoinha branca, cisgênera, que de repente, né, a ancestralidade dela, minha tataravó era negra e nasce um mulletzinho aqui que é enrolado, então já me sinto. Para, sabe? Só parem, gente. Pelo amor, assim, né? Vamos, acho que o Brasil não assumiu ainda, né? O processo de escravização, né? Que foi promovido aqui seriamente, assim, a não ser as pessoas que estão comprometidas com isso, né? Mas enquanto sociedade, o Brasil não assumiu esse lugar, porque se tivesse assumido, né, a grade curricular seria outra, né, do nosso país. Então, já que a gente não assumiu, as pessoas brancas que elas sabem que elas são favorecidas, precisam parar de mimimi. Que quem faz mimimi é esse povo, sabe? Tipo, acho que é um pouco isso. Você também não tem muito o que dizer, porque, meu, Eu acho, mas você usou uma expressão agora que eu achei muito interessante do Brasil não ter assumido o processo de escravização.
como seria muito importante isso pra gente enquanto país, né? E não só assumir o processo de escravização, mas eu acho que assumir realmente a nossa identidade, quem a gente é. Na verdade, são várias identidades que Sim. compõem o Brasil. Mas existe uma dificuldade, por exemplo, de se assumir enquanto latino-americano, Sim. Sim. né? Não existe... O brasileiro tem essa dificuldade de se entender como latino-americano. Você consegue enxergar um pouquinho mais dessa identidade nos nossos vizinhos, né? Mas nós mesmos a gente não se vê, a gente se vê apartado da América Latina, né? E o que é muito nocivo, né? Porque é como também, de certa forma, a gente exercesse uma tradução do imperialismo ocidental para os nossos irmãos, né? A gente recebe muitas informações da cultura ocidental, a gente toma parte dela, não de quem a gente realmente é, para poder... Nossa, acho que agora você falou. Você tocou num ponto que é assim, né? Tipo, até nós, né, pessoas que nos entendemos enquanto pessoas pretas, né, pardos, o quanto a gente também está distante, né, de compreender os processos históricos e os processos que estão acontecendo na atualidade em relação a pessoas indígenas, né, as pessoas indígenas que são desaldeadas, que estão nas cidades. Nossa, aí, assim, acho que até a gente também, né, discute pouco isso, né, compreende pouco essa dinâmica, inclusive no nosso dia a dia, né? Inclusive na formação das nossas comunidades. Existe um distanciamento de algo que não deveria, é parte da construção. Total. Sim. Bom, fica com essa pergunta aí no ar, gente. Eu acho que vocês trouxeram, enfim, uma amplificação maior para o entendimento dela, mas é realmente a gente entender como que a gente consegue se entender e se assumir como Brasil. E falando em Brasil, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente pensar junto, né? Espero não ser muito prolixo nos dados, que eu vou dar uma esmiuçadinha neles, mas vou tentar ser o mais objetivo possível. Bom, segundo o informe de percepção de gênero divulgado pela Olimpíada em 2018, as mulheres são as pessoas mais seletivas ao se candidatar. Elas tentam 20% menos vagas que os homens. Elas se sentem obrigadas a cumprir 100% dos requisitos solicitados pelos empregadores. Só para vocês terem uma ideia, a maior parte dos homens, eles arriscam submeter uma vaga de emprego com 60%. Né? Então, se eles estão vendo lá, se eles veem em 10 itens, se eles veem 6 que eles batem, eles já arriscam se submeter àquela vaga, né? E é uma coisa que é interessante isso, né? Porque a gente está falando do número absoluto de candidaturas, né? E é engraçado como isso, a gente trouxe isso, se eu não me engano, acho que no primeiro episódio nosso. Você que está ouvindo a gente, busca lá que você vai ter essa informação. Mas a proporção de candidaturas também para o legislativo, quando se fala de política, também segue um pouquinho disso. A gente tem 54% de mulheres no Brasil, mas a gente não tem um número tão grande assim, expressivo, de candidatas. A gente fala muito que, nossa, está crescendo o número de eleitas, né, na Câmara dos Deputados, só que também é ainda um número baixo e o universo de candidaturas ainda é baixo também, né? Então, enfim, é uma questão importante que a gente também consegue enxergar na política, né? Trazendo dados da ANTRA aqui, Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans, né? Que se estima que 90% das pessoas trans, da população trans no Brasil, tem a prostituição como fonte de renda e única possibilidade de subsistência. Então isso é causado, segundo o estudo, por vários fatores, entre eles a dificuldade de inserção no mercado formal, além da deficiência de qualificação profissional causada pela exclusão social, familiar e escolar, né? Então, quando a gente fala de evasão, a gente até estava conversando eu e a Carol antes de começar a gravação, né? Que as crianças pretas são as que mais evadem das escolas. Só que a gente não tem nenhum rastro, por exemplo, de pessoas trans, né? Logo na adolescência, por exemplo, que saem da escola, ou então pessoas que saem da escola e só depois de um tempo fazem a transição, mas não conseguem voltar a estudar. Então, realmente, o ambiente escolar é hostil para essas pessoas, elas não conseguem estudar, são rejeitadas pelas suas famílias e tem a prostituição como principal meio de geração de renda. E aí é interessante, né? Porque às vezes você vê empresas, digamos assim, bem intencionadas em contratar pessoas trans, mas, por exemplo, lançam vagas que exigem uma hiperqualificação que não correspondem com o grosso de pessoas trans no Brasil, né? Porque como elas são apartadas desse processo,
Você não tem tantas pessoas assim para disputar essas vagas, né? E quando tem, né, às vezes você vai tirar de um lugar para vir para outro, né? Você não está realmente pensando no desenvolvimento inicial de uma pessoa, que ela pode entrar ainda como estagiária, mas ela vai entrando, vai se aperfeiçoando e você pluraliza mais, né? Layoffs em tecnologia, né? Layoff é um termo que é utilizado do inglês, que significa muito mais suspensão de contrato ou você deixar temporário, né, a pessoa. Mas a gente está traduzindo aqui na nossa realidade muito como demissões em massa, né? Quando a gente olha para a tecnologia, tem dados da Forbes e da BBC que indicam que as mulheres elas têm 65% mais chance de perder seus empregos na área de tecnologia. E além disso, tem uma política que, enfim, está numa matéria da BBC, que a última pessoa que entra é a primeira que sai, né? Então, você vê que também existem dados que mostram que as pessoas negras são as que saem, são as pessoas mais demitidas em espaço de trabalho. Uma análise dos dados disponíveis para o público 2022, realizada pela empresa norte-americana de inteligência no ambiente de trabalho, Revelio Labs, indica que profissionais negros e de origem latina representam 7,42% e 11,49%, respectivamente, das emissões em massa à tecnologia. Então, esses números somados a quase 20%, né? Um quinto das pessoas são pessoas negras e latinas quando a gente olha para os Estados Unidos. Tem mais. Rede Brasil Atual sobre desempregados e subutilizados. A taxa de subutilização, que considera pessoas que gostariam de trabalhar, mas não conseguem, é de 22%, 22,5% entre pessoas brancas, 32% entre pessoas pretas e 33% entre pessoas pardas. Os brancos representam 43,4% da força de trabalho, e isso em 2021 e eram 35,2% dos desempregados em 2021. Quando a gente olha para as pessoas pretas, elas representam 10,2% da força de trabalho e são 12% dos desempregados, e as pessoas pardas, 45% da força de trabalho e 52% dos desempregados. Enfim, a gente vai encontrar várias informações que indicam essa desproporcionalidade, né? Que você vê que as pessoas que fazem parte dos grupos minorizados são as mais afetadas quando a gente olha no processo de demissão. E isso é muito complicado porque isso também reflete muito em prosseguimento da carreira, né? Então, as pessoas elas demoram um tempo a mais para poder ingressar no mercado de trabalho, ingressam, são as primeiras a serem demitidas, e para elas se reinserirem, não é tão rápido e fácil como poderia ser para uma pessoa que não conta com essas dificuldades, né? E aí, né, a necessidade de a gente conseguir trabalhar mais isso na sociedade, porque você consegue, esse dado que eu trouxe agora da tecnologia, né? Você consegue ver um aumento expressivo de pessoas do ponto de vista em números absolutos, né? A partir de 2020, por causa do Black Lives Matter, ele foi meio que um indicador, assim, um estrondo para que as pessoas tivessem mais consciência. Mas como também veio num caráter de campanha, e eu não estou também desqualificando, não é isso, mas como veio muito caráter de campanha e de mobilização, quase que imediato, também não houve o tempo de preparar a sociedade e repreparar, na verdade, ela com esses assuntos. Então, parece que foi muito rápido também, né? E isso não foi tão absorvido assim pelas empresas. Então, você consegue ver iniciativas, né, como a Mais Diversidade, o Instituto de Identidades, a Nós Somos, a Transempregos, entre tantas outras, que pensam em empregabilidade para grupos minorizados. Mas quando a gente olha o mercado geral, mercado de trabalho, ainda há muitos estigmas e barreiras para que os corpos possam ser absorvidos em cargos de tomada de decisão, por exemplo, né? Isso tudo que a gente está falando, a gente não tem também a régua de em que nível de trabalho essas pessoas estavam, né? Eram analistas? Eram coordenadoras? Eram consultoras, né? Como que a gente pode aumentar o espaço de representação de grupos minorizados para que eles possam também pensar estratégias, né? E aí é algo que ultrapassa o mercado de trabalho, é algo que também pode se resolver na política institucional. A Tabata trouxe um pouquinho da pista quando ela falou que a gente se organizando, né, a gente consegue realmente ter um poder de pauta, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos cursinhos populares, movimentos sociais, eles têm esse papel também de não só dar uma capacitação técnica para as pessoas, mas também ter uma formação cidadã, que é um vácuo do Estado, né? E que, de certa forma, você consegue ter uma resolução que ultrapassa a política institucional. Mas aí eu pergunto para vocês, como que a gente consegue
realmente fazer com que essas pessoas elas sejam mais contratadas, mas não só isso, elas também estejam nesse espaço de liderança, de pensar estratégia. Você pode começar agora, Carol, por favor? Vai muito de encontro com um pouco do que a gente conversou anteriormente. As pessoas que, em geral, a grande maioria ocupa esses espaços, ainda não são pessoas diversas, de um modo geral. Fazer um movimento de sair da zona de conforto. Ok, estou numa empresa, quero que a minha empresa seja mais diversa, como trazer pessoas para a tomada de decisão? Um primeiro passo, talvez olhar para o recorte. Como que está a sua empresa hoje? Qual que é a demografia? Você falou um pouco de posições e me veio muito no sentido assim, às vezes você tem uma pessoa que está na posição de analista sênior. O próximo passo dela talvez seja virar o coordenador da área, talvez seja virar o gerente. E aí você fica, bom, vamos colocar essa vaga afirmativa para o mercado, procurar uma pessoa X e Y, e às vezes aquela pessoa está dentro da sua empresa. Vamos olhar o cenário? Vamos olhar quem é a pessoa que está naquela cadeira e ela tem potencial de desenvolvimento? Eu já venho desenvolvendo a carreira dela aqui na empresa para ela ocupar o próximo passo, que é uma posição que envolve tomada de decisão. Se hoje eu sou uma pessoa que eu não sou diversa, estou num lugar que tem esse movimento, esse poder, digamos assim, de fazer algo diferente, saia da sua zona de conforto. Então, não tenho lugar de fala, preciso de uma pessoa externa, uma pessoa com mais capacitação para me fazer pensar, e é através de grupos de afinidade, talvez ali reuniões estratégicas para pensar em desenvolver pessoas que já são diversas dentro da sua empresa, se você já vinha no movimento nesse sentido, ou se realmente vamos para o mercado, vamos ajudar essas pessoas a se recolocar. Bom, vamos ver quem é esse público, que é um pouco do que você falou, entender a demografia, quem é esse público? Ok, tem uma pessoa com as competências, para além também da diversidade que ela possui, porque a gente sabe que as pessoas diversas muitas são competentes, têm as qualificações necessárias, que vai de encontro com o que você falou, e possibilitar. Se você é uma pessoa que não é diversa e ocupa hoje um lugar de tomada de decisão, abre espaço, seja uma pessoa que dê espaço para escuta, no sentido de outras pessoas que ocupem a sua empresa, ou talvez com essa enfim, parceria externa que venha a fazer parte, porque talvez você também reconheça que não tem as habilidades necessárias, possa contribuir. E quando a gente fala no sentido de algo que ultrapassa o mercado de trabalho, vai de encontro com o que a Tabata falou, é social. Então, a gente vem muito do viés inconsciente. Quando você pensa numa pessoa em posição de liderança, como que você visualiza a pessoa que ocupa essa cadeira? Quem é o corpo que vem na sua mente? Se eu perguntar para você agora, Paulo, uma pessoa na cadeira de CEO numa empresa X, qual a imagem? Aí falando ali do corpo físico inicial, vamos falar inicialmente do corpo físico, não falando das coisas intrínsecas que são internamente de cada um. E fazer esse questionamento. Então, óbvio, vai para além do mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele é um reflexo do que o social apresenta. E é muito nesse sentido. Eu deixo essa perguntinha curiosa. Quem é a pessoa que você visualiza numa cadeira de tomada de decisão? E se não é uma pessoa diversa, se questione. Tá na hora de fazer diferente. E um pouco disso, quando a gente fala de política institucional, eu estava refletindo sobre isso, pensando numa resposta, o que falar sobre, e veio muito assim, o que tiver escrito, o que tiver definido, vai ser feito por pessoas. Então, você pode escrever a melhor política hoje. As pessoas que estiver ocupando, que farão parte desse processo, elas precisam ter o comprometimento, estar engajado em querer fazer diferente. Então, as pessoas que vão, enfim, atuar, que vai compartilhar, que vai exigir o comprometimento, ela precisa ter essa mentalidade dela alinhada àquilo que está sendo definido. Não adianta estar escrito, estar elaborado, postado, publicado numa empresa, enfim, no social, se não as pessoas que forem fazer aquilo no dia a dia não tiver esse comprometimento. São pessoas, no fim são pessoas, e não adianta só estar escrito, só ser, tem que ser assim. Quem vai fazer aquilo, quem vai estar à frente daquilo, seja numa posição de liderança de qualquer âmbito, ou as pessoas que estiverem envolvidas com aquilo precisam ter o comprometimento. E às vezes entender, eu não tenho lugar de fala, eu não me cabe seguir nesse projeto, mas eu conheço uma pessoa, e aí vem da rede, um pouco do que você falou, bom, eu não tenho lugar de fala nesse ponto, mas eu tenho uma pessoa que pode seguir, vou ceder. E isso é você ser colaborativa na ação de tornar mais diverso, de tornar mais inclusivo, de abrir espaço para outros também. Eu acredito que é um pouco nesse sentido, assim. Tá. Nem tem mais o que dizer. Eu concordo muito com isso, assim, acho que
que desse lugar, né, de um trabalho mais social, acho que é exatamente o mesmo movimento, né? A gente precisa, de fato, se comprometer, né? Se comprometer e estar engajada, né? Sermos pessoas engajadas para que a nossa prática reflita o que a gente coloca enquanto narrativa, escrita, enquanto discurso falado, né? Mas não adianta nada se a gente não tiver uma prática, né? E essa prática de verdade depende das pessoas que estão ali à frente, né? Depende sim da sensibilidade dessas pessoas, depende sim do querer das pessoas, né? Porque só assim as coisas vão conseguir ali no micro, dentro de cada micro, irem se instaurando outros processos, né? Eu acho que é muito interessante quando a gente consegue ter a possibilidade de instaurar, dar espaço para que outras visões de mundo, outros jeitos de fazer, outros jeitos de se resolver as paradas tenham espaço, né? E isso é só mesmo, tipo, gente, vamos fazer de verdade? Não vamos só ficar usando como slogan, seja da nossa empresa ou seja do que lá for, né? Da nossa escola, da nossa organização, do nosso grupo. E não é fácil isso, né, gente? Não é fácil. É um negócio que demanda energia, né? Demanda energia, demanda tempo de vida. Emocional. Demanda muito, né? Então, mas vale a pena. Acho que é só por aí também. Se não fizer isso, gente, pode ser que uma hora as pessoas decidam que não vão ficar também esperando a sensibilidade alheia, entendeu? Também acho legal. Eu acho que isso vai ser perfeito para a próxima pergunta que eu vou fazer, que era específica para você, mas antes disso, como que também isso tudo é muito importante para que a gente consiga gerar uma espécie de uma camada protetora para essas pessoas, né? Porque esses dados que eu trouxe agora, eles falam muito sobre a vulnerabilidade que existe quando a gente fala de processo de demissão, né? E eu nem trouxe aqui, nem entrei no mérito, por exemplo, de outros dados que dizem respeito ao mercado de trabalho, como disparidade de salário. Você que está ouvindo a gente, se você colocar no Google agora, por que as mulheres estão cansadas, você vai ver pelo menos, acho que umas 4 ou 5 reportagens diferentes, em anos diferentes. Não é a mesma reportagem que foi replicada falando da jornada tripla que uma mulher tem, né? Isso pensando em mercado formal, né? De cuidar de uma casa, cuidar de uma criança, né? E ter que trabalhar, ter que produzir, né? Então, além de muitas vezes essa mulher, ela tá exercendo a mesma posição que um homem e ganhando menos, a trabalho triplo, né? Então, existe uma mais-valia lascada aí, porque realmente é um trabalho que não é visibilizado, né? Então, como que você realmente protege essas pessoas? E isso eu acho que é muito um movimento de sociedade mesmo, né? Como é que a gente se percebe enquanto cidadão responsáveis também pelo nosso entorno. Eu acho que a partir do momento que existe uma tomada de consciência de privilégios também, né? Que algumas das pessoas, elas reúnem alguns graus de privilégios. Mas essa tomada de consciência, ela é muito importante não para que a gente gere uma espécie de culpa, mas uma responsabilidade para esse entorno, né? Como é que eu realmente, isso que a Tabata falou agora há pouco, de ser o protagonismo, né? Algumas coisas, a maneira pela qual a sociedade se desenvolveu, ela distribuiu para a gente alguns privilégios e, às vezes, de maneira não intencional, a gente é beneficiado por eles. Acho que a sacada é essa, né? Entender isso é muito importante para que a gente realmente dê espaço, a gente consiga gerar essa proteção nessas pessoas para que a gente quebre um pouco esse argumento de que layoff é neutro. Não é neutro. Ele vai muito bem certeiro em algumas pessoas, né? E aí, tá pegando um pouquinho do gancho que você falou agora. A gente gravou uma live recentemente, né? Que a gente falou sobre economia solidária. A gente gravou pelo Usina em Prosa, outros projetos do Usina dos Atos, em que você reforçou a necessidade do compartilhamento e de um olhar mais voltado a quem está do nosso lado construindo e trabalhando junto, né? Então, você destacou a importância, por exemplo, do dinheiro chegar nas mãos pretas, não cisgêneras e não heterossexuais. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque a nossa sociedade ela é permeada por privilégio, acabei de falar disso, e distribui mal o acesso aos direitos, né? E a impressão que eu acabo tendo com a sua fala é que
aquelas pessoas que são as mais esquecidas e invisibilizadas, se elas acessarem espaços de prosperidade e de gestão, ah, vai ter muito mais possibilidade de transformação da vida social. Acho que também a Carol trouxe um pouco disso. Se a gente elege, se a gente, enquanto sociedade, projeta, por exemplo, uma mulher preta trans, uma travesti preta num espaço de liderança, eu acho que vem meio que em cascata o benefício para todo mundo, né? Acho que como essa pessoa está mais na ponta em termos de vulnerabilidade, se ela for alçada a um espaço de prosperidade, eu acredito que isso vai ser uma espécie de uma ação em cadeia. Faz sentido? Faz sentido, pelo menos para mim, né? Acho que faz muito sentido e acho que até já comentei isso, né? Se a gente conseguir fazer esse movimento, o benefício ele vai chegar em todas as outras pessoas. Eu sinto que a gente, enquanto sociedade, tem medo, que parece que as pessoas vão tirar, né? Não, se a gente compartilhar aqui, uma pessoa que tem um pouquinho mais, né? Se eu compartilhar aqui, eu vou perder. Quando, na verdade, não, porque a gente está numa sociedade que é isso, né? A lógica racista da sociedade vai fazer com que o benefício chegue em você, pessoa branca, de qualquer forma. Então, vamos fazer a partir de outro viés, porque o benefício vai chegar em você, a sociedade foi estruturada para isso. Isso só vai mudar daqui muito tempo. Quanto isso, você vai continuar sendo beneficiado. Só que a gente já entendeu também que não dá para ser essa lógica da expropriação mais. O planeta não dá conta mais disso, gente. Acho que vai chegar uma hora que vai acabar tudo mesmo, assim, E aí, assim, mais uma vez, né? Quem vai se lascar primeiro? Quem é que já está se lascando? Quando a gente fala de racismo ambiental, por exemplo. Não é? Então, a gente precisa, é urgente. Enquanto humanidade, quem se entende como humanos, né? Que às vezes eu falo, ai, tô achando que é melhor, assim, né, eu largar a mão disso daí, porque tá osso, né? Mas enquanto a gente está se entendendo humanidade, é urgente que a gente inverta. E aí, assim, eu fico pensando muito, sabe? Pô, será que a gente consegue instaurar Exu como princípio, como fundamento? Nossa, quando você falou isso a primeira vez, eu fiquei muito brisando, porque é realmente esse entendimento dessa inversão, né? E a gente está falando de pessoas que conhecem a fundo, sabem que é uma vivência, não só no espaço de vulnerabilidade, mas acho que uma vivência meio que real mesmo, né? Então, realmente não existe planeta B. Isso tem muito a ver com a gestão da vida na Terra, né? Se a gente for alargar, como que a gente realmente consegue fazer alguma transformação que às vezes é olhar para nós mesmos, né? A gente vê muito a Agenda 2030 da ONU, né? Que, enfim, tem toda uma narrativa, toda uma retórica de não se deixar ninguém para trás, que tem a sua importância, mas é uma agenda que ela começa, digamos assim, claro, e tem todo um histórico, mas ela vem para todos os países em 2015. E o capitalismo já veio um pouquinho antes disso, não? Então, poxa, era um debate que era muito importante se acontecer, sei lá, no começo do século XX, não sei. E ele só veio agora e, de certa forma, responsabiliza também, e não tô falando que a gente não tem responsabilidade, mas responsabiliza a pessoa comum, o cidadão comum, sendo que muitas coisas estão nas mãos de governos e de empresas, né? E de grandes empresas, né? Você tem... eu vou nem entrar no mérito aqui, mas só da gente pensar, por exemplo, que celular reúne, enfim, celular, equipamentos eletrônicos, acho que só nesses equipamentos a gente tem uma série de violações de direitos humanos, né? Porque da onde que é extraído esse metal, como que é extraído, qual é a mão de obra, é a mão de obra infantil, é a mão de obra escravizada, análoga à escravidão, para ir para outro país com uma outra mão de obra lascada de tempo, para as pessoas montarem equipamentos, o que é pago é infinitamente menor do quanto que é vendido, né? Então, só se a gente pega o equipamento eletrônico, a gente já consegue ter a dimensão de como é importante a gente tentar reverter esse processo e olhar para a gestão da vida na Terra. Carol, também tem uma pergunta específica para você. Você tem um trabalho que é quase metalinguístico, porque você é analista de atração e seleção de um lugar que procura promover mais alteridade, responsabilidade e ética, para que as outras empresas também tenham um pouco isso para poder recrutar outras pessoas e terem ações de diversidade.
No entanto, as organizações podem praticar algo chamado tokenismo, onde basicamente as empresas que elas se apropriam de atributos de diversidade, porque entendem a importância disso em termos de mercado consumidor, entre tantas outras camadas, e esse mercado consumidor ele é formado por pessoas que fazem parte dos minorizados, né? Mas você vê que não se trabalha a diversidade de porta para dentro, né? Acho que o clássico exemplo, por exemplo, né, de você pegar uma liderança, a única liderança negra da empresa, na Semana da Consciência Negra, no dia, às vezes, para poder tirar uma foto e, enfim. E aí é uma coisa que é bem surreal, né? Às vezes, você pega a única pessoa, por exemplo, LGBTQIA+, da organização, para ela pensar uma estratégia de inclusão. E aí é uma coisa que é dúbia, porque é necessário, é importante que isso aconteça mesmo, mas você dá toda a responsabilidade para ela e não dá, né, de repente, todo o acesso possível para que ela fizesse uma boa estratégia e nem se envolve também com isso, né, porque é importante que as pessoas que detêm privilégio se envolvam nisso para que, além de ter letramento, elas consigam favorecer essa estrutura. Ou seja, ao invés de haver um exercício real de inclusão, existe uma tentativa de passar uma sensação de diversidade. Como que a gente pode evitar isso? Quais são as principais consequências do tokenismo dentro de uma organização e como isso afeta a dinâmica de diversidade e inclusão? Ótimo. Bom, acredito que a gente possa pensar, dividir essa primeira pergunta, de como que a gente evita isso, em duas partes, falando um pouco para as empresas e também para as pessoas candidatas. É importante, em volta muito no que eu comecei falando no começo da nossa conversa, da empresa acompanhar como que tá acontecendo isso. Não basta implementar a política, tudo bonitinho, tá funcionando, tá rodando. Passa um período, e aí? Vamos entender? Tá funcionando? Como que isso tá acontecendo? Como que tá essa diversidade sendo praticada? As pessoas que estão envolvidas, o que que elas estão falando? Isso internamente dentro de casa, ver se a cultura dessa empresa, entre as pessoas colaboradoras, está sendo efetiva e assertiva e alinhado ao que diversidade, inclusão e equidade prega. E também no exercício de como que está sendo falado nas redes sociais. A gente sabe que o LinkedIn, questão de posição profissional e tudo mais, é uma das redes onde as pessoas mais acompanham, enfim, as empresas utilizam espaços para contratações e tudo mais. E para a pessoa candidata, até no movimento de autocuidado, quando a gente pensa nesse sentido, bom, estou num processo seletivo, vou me candidatar. Deixa eu ver como que essa empresa se comporta. Tem plataformas hoje que permite você colocar lá, cargo X, a minha experiência foi tal, benefício tal, você relatar a sua experiência e outras pessoas que queiram ingressar naquela empresa consiga ali, bom, deixa eu ver o que tá falando da empresa X. Enquanto analista de atração e seleção, eu já ouvi muito das pessoas candidatas falarem, Ana, eu pesquisei sobre a empresa, vi que tem essa ação, tá acontecendo isso, a pessoa que ocupou o cargo pro qual eu estou concorrendo falou dessa forma. Então, é um movimento da empresa ver se realmente fazer esse acompanhamento através de pesquisa, conversar com as pessoas que estão à frente internamente, se realmente está sendo praticado e tomar um cuidado de como que isso está sendo visto externamente. E as pessoas candidatas até, bom, deixa eu ver como que essa empresa tá, eu quero me vincular, está alinhado aos meus propósitos, não vai ferir a minha integridade enquanto pessoa no mundo. Fazer esses dois movimentos, deixa essa observação. E quando a gente fala do impacto na diversidade e inclusão, você estava falando esse comentário de as pessoas diversas dentro do que ela atravessa, ser colocado como se fosse o consultor, a pessoa consultora daquilo, o ponto focal. Chama fulano para falar na pauta da consciência negra, chama fulano para falar na semana para pessoas LGBTs. E isso gera uma pressão. Então, toda aquela pregação e aquela política que foi desenvolvida de promover um ambiente seguro, nesse momento, cai por terra. Porque gera uma pressão da pessoa, de repente a liderança chega, vai ter a Semana da Consciência Negra, a gente vai colocar você para falar. Aquilo gera uma ansiedade, eu preciso atender aquela demanda que foi pedida, mas também não me sinto confortável de só ser chamado para isso. Porque uma frase que ecoou muito na minha mente quando eu estava pensando sobre essa pauta é que nós, enquanto pessoas diversas, somos para além disso também. Chega de utilizar só o que me atravessa para falar sobre... Eu sou para além, eu sei falar de outros assuntos. Para além, para outros momentos.
E aproximar também essas... Bom, não sou uma pessoa diversa, mas eu quero fazer parte, vou estar na roda de conversas, vou fazer, de repente, toda a organização, mas eu vou deixar aquela pessoa falar, mas eu vou estar ouvindo, ou de repente eu vou trazer... E quando a gente fala de segurança, eu acho interessante pensar assim, se eu não sou uma pessoa diversa, mas eu tenho, de repente, bom, eu tenho uma dúvida, eu quero me sentir à vontade de perguntar, você também é um ambiente para essa pessoa que quer entender um pouco mais, porque são chamadas pessoas aliadas da causa, para que essa pessoa também se sinta confortável, talvez tirar uma dúvida, estar presente. E quando a gente já vai, e isso tudo se engloba na parte de quanto isso impacta em diversidade e inclusão, estamos falando de empresa, então a credibilidade dessa marca empregadora, porque a gente sabe que o movimento de ir para as redes sociais e falar sobre a experiência enquanto pessoa colaboradora daquela empresa pode marcar, pode tornar aquela empresa de uma forma, olha, a minha empresa realmente é afirmativa, a gente segue fazendo tudo que está alinhado, ou de repente acabar com o que você comentou, de a gente prega isso, olha, mas na prática as pessoas colaboradoras estão se sentindo dessa forma. Então, se hoje sua empresa não está alinhada, se as pessoas não se sentem seguras, não se sentem confortáveis, vai impactar na sua marca empregadora de forma negativa. E gera também um turnover, né? É um termo que a gente usa muito no ambiente de RH, que é as pessoas quererem pedir demissão também, às vezes para não se sentir mais confortável, se torna um ambiente insalubre, gera um burnout e outras demandas. Então, as pessoas podem não querer fazer parte daquele ambiente. E aí vem o movimento das pessoas também não querer se vincular. Então, se eu sou uma pessoa candidata, eu vejo que a empresa tem a prática X, prega a prática Y, eu vou querer me vincular? Eu vou ferir o meu corpo? Eu vou você falou um pouco sobre tempo, eu vou me dedicar o meu tempo, seja no presencial, no online, a estar entregando uma demanda do qual eu não vou me sentir bem quanto profissional e quanto pessoa? Eu acho que não. E aí, acaba sendo uma cascata, impacta a questão dos lucros e, enfim, acaba não sendo positivo e vai totalmente contra o propósito do que seria a diversidade e inclusão. Então, é um ponto muito de atenção, assim, para as empresas realmente estarem acompanhando internamente dentro de casa, porque acaba refletindo nas relações, novamente, de pessoas. Acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso também. Sensacional, adorei. Eu ia te perguntar uma coisa que eu acabei esquecendo, nossa. Mas tinha a ver um pouquinho quando você falou de que poderia cair por terra toda a estratégia. Acho que me veio muito essa questão também da segurança emocional, né? Mas eu não vou lembrar. Nossa, deu um negócio que tinha que ter anotado aqui, meu Deus. Se eu lembrar, eu volto a te perguntar. Mas nós estamos chegando no finalzinho da nossa conversa. Passou muito rápido. Tô desacreditando. Tão rápido que andou aqui. Bom, eu vou pedir para que cada uma de vocês faça suas considerações finais, né? Se quiserem disponibilizar suas redes, fiquem à vontade. E podem falar qualquer coisa que não foi perguntada aqui e vocês gostariam de falar, beleza? Pode começar, Carol, por favor? Posso. Uma mensagem, quando eu pensei sobre isso, me veio muito na minha segunda graduação, a música do Emicida Levanta e Anda. É uma música que mexe muito comigo e foi nesse momento que me atravessou. E eu deixaria de mensagem um trecho que ela fala de que você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. Enquanto pessoa que sou uma pessoa diversa, faço parte do grupo minorizado, eu sei o quanto isso me atravessa em questão de... são muito mais dias difíceis do que dias de glória, vamos chamar assim. Então, você é a única pessoa que pode representar, que está alinhado ao seu propósito, seja na arte, seja dentro do mundo corporativo, que possa expressar, que vai impactar outras pessoas. E eu deixo essa mensagem no sentido de esperançar para os dias difíceis, porque eles virão. E muito dificilmente vai se encerrar. Seja num processo curto, de médio a longo prazo, mas quando você se movimenta, e também vai de encontro com o que você falou, você germina isso, ramifica isso para outras pessoas. E é no sentido de esperançar, fica muito essa fala de esperançar. Talvez por dias melhores, nas questões, nas pautas raciais, LGBTs, para que outras pessoas, outros corpos ocupem outros lugares. Para aqueles dias que realmente a gente tá desmotivado, de, poxa, fiz tanto, um pouquinho, sabe? A gente até conversou um pouco antes, eu acho que um pouquinho, eu faço um pouquinho. E na verdade não, às vezes é uma mensagem, enquanto a analista de atração e seleção, eu tenho alguns feedbacks no sentido de isso impactou
a minha vida. Foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista com uma pessoa negra. Então, hoje, eu ocupo um lugar que talvez não seja só uma referência, mas é um outro corpo diferente, é um corpo que se assimila ao seu, e fica muito nesse sentido, de esperançar para os dias difíceis e também de novas gerações, quando a gente fala de escola, quando a gente se propõe a estar nesses ambientes e conversar sobre. Acho que essa mensagem, e vocês podem me procurar no LinkedIn, Ana Carolina Oliveira. Eu sempre tento responder, eu sempre falo isso, sempre tento responder todo mundo que fala comigo, talvez não de imediato, mas conversem, mencionem, e eu tô muito feliz de estar aqui nesse encontro, passou super rápido, a gente fica ali, meu Deus, como que vai ser? Mas foi super rápido, eu tô super feliz de ter dividido esse momento com vocês, e acredito que era essa a minha fala. Muito obrigado, Carol. Tabata, por gentileza. Muito maravilhosa, né, gente? A gente vai se encantando, né? Tem o Oxum aí, minha filha? O que é? Não sei. Podemos descobrir. Eu acho que agradecer a oportunidade, assim. Eu sempre me sinto muito acolhida pelo Usina dos Atos, pelo Cine Mateus, assim. E realmente é difícil, gente, se sentir acolhida nos espaços. Então, assim, para mim é um lugar de muita felicidade poder estar aqui me expressando, falando coisas que talvez, sei lá, assim, né, pode chegar em alguém e fazer sentido para outras pessoas. Acho que eu gostaria de dizer, eu sempre fico pensando, né, como que eu continuo dialogando com as pessoas que são mais parecidas comigo, assim, né, e aí eu acho que hoje eu gostaria de deixar isso, né, para a gente olhar para dentro, que você falou em relação às empresas e aos espaços que a gente ocupa. Acho que eu estou com vontade de fazer essa movimentação, olhar para dentro da gente e sacar isso, né? Pô, a gente falou de tanta coisa aqui, né? Mas será que no meu dia a dia, eu de verdade, assim, estou convivendo com outras pessoas pretas, né? Eu estou conseguindo dialogar dentro da minha comunidade com as mulheres pretas que estão lá, né? Eu estou conseguindo, eu tenho amigas com deficiência, eu consigo conversar com elas. Eu tenho amigas que são mães, né? Eu tenho pessoas que visitam a minha casa que são neurodivergentes, né? Que são pessoas LGBTs. Como é que tá isso? No meu dia a dia, né? Porque acho que a partir daí também que a gente vai conseguir, de alguma maneira, ampliar, né? Enquanto possibilidade de mudança nos espaços onde a gente ocupa. Né, onde a gente vai estar, mas também a gente precisa partir desse lugar aqui né, na ceia de Natal lá da minha casa. Quem é que tá? Tem alguma pessoa LGBT ou eu só vou com elas para balada porque são pessoas muito legais que me fazem rir, né? Então acho que fica esse questionamento aí pra gente, né? Como a partir do dia a dia de verdade, de mudanças estruturais no meu cotidiano, aí eu vou conseguir entender como ampliar isso para outros lugares que eu vou participar, que eu vou atuar, que eu vou ser uma liderança, uma representação, né? E agradecer, então, mais uma vez aí pela oportunidade, estou muito feliz. Prazer vocês também me colocarem em contato com a Carol, assim. Muito bom te ouvir. Eu fico muito feliz também de ter vocês aqui. Muito obrigado, Tabata. Muito obrigado, Carol. Foi um papo maravilhoso, agradeço muito. Acho que a gente aprendeu muito com vocês aqui. Espero que você que esteja nos escutando e nos vendo também aprenda bastante, porque acho que a gente conseguiu provocar bastante, enfim, inquietações e inquietudes para as pessoas. Muito obrigado a vocês duas e muito obrigado a você que está nos acompanhando, você que está com a gente até esse momento nesse podcast. Reforço o que eu falei no começo, para você que está acompanhando a gente, que é uma das iniciativas desse podcast Diversamente que consta na nossa biblioteca digital. Quem quiser acessar e fortalecer a biblioteca, é só ir na descrição do podcast, desse episódio, ou na bio do nosso Instagram, @usinadosatos, para que você consiga lá ver vários conteúdos maravilhosos. Reforço novamente que o podcast Diversamente ele conta com o apoio e parceria do programa Vai 2, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, e também, obviamente, contamos aqui com o @CineMateus.sp, o coletivo Cine Mateus, que é o nosso grande parceira nesse momento, viu? Muito obrigado a você que está aqui com a gente. E é isso, gente. Um grande abraço para você, um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.